E agora você fica bem informado com o nosso Balanço Geral Maringá, que já está no ar. E o Mochilim, que já está chamando no começo do programa, Evandro Mandador. Ele está lá no Fórum de Maringá, onde nesse momento acontece o julgamento do homem que matou a companheira e a enteada na Zona 4 aqui em Maringá. Um crime que revoltou Maringá. Ele saiu do estabelecimento dele, discutiu em casa e o crime aconteceu. Hoje, o suspeito de ter cometido o crime, que confessou no dia, ele estava fugindo, ele estava tentando vazar. Ele está sentado no banco dos réus, é isso, Evandro? Bom dia. Oi, Salsicha, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Acontece hoje esse júri popular, como você mencionou, o júri de Valdomiro Campos, comerciante de 59 anos, que é acusado de ter matado a própria companheira e a filha dela. Ou seja, cometido um duplo assassinato. No dia, ainda a filha conseguiu ser socorrida, foi encaminhada ao hospital, só que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O crime aconteceu no dia 8 de novembro de 2020. Havia um churrasco entre familiares, era para ser um momento de confraternização, de lazer, um momento ali de alegria para todo mundo, mas terminou da pior maneira possível, quando uma discussão entre Valdomiro e um sobrinho da esposa dele, da companheira dele, onde os ânimos se alteraram. Ele teria se armado ali com um revólver e atirou contra a companheira dele, e a filha, na intenção de defender a mãe, também foi alvejada pelo companheiro da mãe dela, ou seja, a morte da mãe e também da filha. Pois hoje ele vai a júri popular, já está sendo submetido ao júri popular sobre esses dois crimes aqui na cidade de Maringá. O júri começou no início da manhã, só que ainda está na fase de testemunhas, ou seja, nós acreditamos, tudo aponta para que o júri vá até se estender, quem sabe até às 10 da noite, até a madrugada, se não for suspenso, para serem iniciados os trabalhos novamente só no dia de amanhã, viu, Sal? Devido ao longo tempo ali de ouvir as testemunhas, de debate que entre defesa e acusação, que deve ocorrer somente no início desta noite, viu, Sal? Agora há pouco, outras testemunhas estavam sendo ouvidas. Aqui, um pouco atrás, vou pedir para o nosso cinegrafista fazer uma imagem, que os familiares estão aqui. Conversei com a Ana, que é essa jovem que está aqui com o cartaz. Ela deu entrevista para a gente, daqui a pouco nós vamos ouvir a fala dela. Ela é filha da Franciele e também neta da Elizabeth. Franciele Orioli é a mãe dela, que é a filha da Elizabeth, ou seja, a Ana que está aqui é a neta, que ficou sem a mãe e sem a avó também por conta desse crime que aconteceu. Está o cartaz aqui que elas nunca serão esquecidas. Justiça, estão os familiares aqui pedindo por justiça no Fórum de Maringá, hoje por conta desse júri popular. Para relembrar melhor o caso, nós temos uma reportagem produzida na época, no dia 8 de novembro de 2020, na qual o Ricardo Freitas conta detalhes desse crime grave que assolou a cidade de Maringá, e a gente relembra o caso agora no Balanço Geral. Uma tragédia familiar. De acordo com a polícia, o marido chega em casa, briga com a esposa e com a enteada, e durante a discussão, saca uma arma e atira nas duas. Vizinhos ouviram a discussão, que teria começado por conta de um motivo fútil, a presença de um sobrinho do casal na residência. Eu ouvi o barulho dos tiros e o movimento das ambulâncias chegando, ouvi uma discussão, porque o sobrinho dela estava dormindo na cama dela e ele não gostou. Aí começou a virar esse brigueiro, aí a minha esposa mandou ele embora, ele foi, baleou ela e baleou a filha. Um tiro acertou em cheio o peito de Elizabeth Orioli, de 62 anos. Ela foi a primeira a deixar a casa para ser colocada em uma ambulância. A filha dela, Franciele Orioli, de 39 anos, também foi atingida por um tiro no peito. Dona Elza conversava com Elizabeth minutos antes do assassinato e diz que a filha morreu tentando defender a mãe. Ela estava aqui no portão, comigo e com essa daqui, ó. Nós falamos para ela, ela olhou e falou, estão brigando. Eu falei, não vai não, Lely, fica aqui, que nós estávamos falando em serviço, né? Ela falou, vou defender minha mãe. E foi. A gente só ouviu o tiro.
Morreu defendendo a mãe, mas ainda pediu para ela. Houve uma discussão entre o autor e a esposa dele, só que nessa discussão ele então teria sacado a arma e tentado atirar na esposa. Só que neste momento a enteada teria entrado na frente e ele efetuou 2 disparos na enteada, causando o ferimento que levou ela à morte e também atirou na própria esposa. O atirador é Valdomiro Campos. Ele é dono de um bar no bairro. Ele atirou covardemente na mulher com quem era casado há 9 anos e na filha dela. Valdomiro acabou sendo preso em Araponga. Nós voltamos a falar ao vivo aqui, Sal, do Fórum da cidade de Maringá, aonde essas testemunhas estão sendo ouvidas, porque são 2 julgamentos, né? Vão acontecer de forma simultânea, porque as duas estavam no mesmo local, no mesmo churrasco, quando tudo aconteceu. E eu conversei agora há pouco também com um familiar dessas 2 vítimas e ele conta que estava tudo bem. De repente, o Valdomiro ele foi para o interior ali da residência, voltou com um revólver, ele escutou os primeiros disparos e logo depois ele chegou e conseguiu presenciar a Franciele, que é a filha, né, da companheira desse homem que está a júri aqui agora. Ele conseguiu presenciar a filha também sendo alvejada. Aí logo depois todo mundo saiu correndo e o sobrinho, né, que estaria na festa, que teria começado a confusão juntamente com o acusado que está aqui, ele saiu da festa antes, né, de tudo acontecer, ou seja, o início da briga, a pessoa que estava ali discutindo saiu antes, ou seja, o Valdomiro estava alterado, teria bebido, envolvido também ali a bebida alcoólica, uma situação que terminou da pior maneira possível, viu, Sal? Por isso todos os familiares estão aqui em busca de justiça e aí nós vamos acompanhar durante todo o dia até a sentença ser anunciada aqui no Fórum da cidade de Maringá, Sal. Tá aí. O julgamento está acontecendo nesse momento. Eu conheci o Valdomiro, ele tinha um bar bem na curvinha atrás do Country Club aqui de Maringá. Conhecia também a mãe e a filha, que infelizmente foram mortas ali no caso. Ele fechou o bar, foi para casa, chegou em casa, viu o sobrinho dela deitado na cama. E ele não gostou por esse motivo. Cometeu o crime, matou a companheira, atirou na companheira, atirou na filha, a filha morreu na hora, depois a esposa morreu no hospital. Ele tentou fugir no dia do crime, em direção a Londrina, a polícia pegou ele no meio do caminho já fugindo e a família está lá, com certeza, pedindo por justiça. Nós estamos acompanhando o julgamento, que nesse momento está acontecendo. Para você que está vendo aqui, é a família aqui, ó, acompanhando aqui as reportagens. Aqui é a porta de entrada do Tribunal do Júri, onde nesse momento não está no horário de almoço ainda. O Valdomiro está sentado no banco dos réus e com certeza vai responder por esse duplo homicídio. Porque depois a esposa morreu no hospital Santa Rita aqui de Maringá, que agora é o Bom Samaritano. Lamentavelmente um crime brutal que chocou não só a Zona 4, que conhecia todo mundo, mas toda a cidade de Maringá. Cachaça para o meio, pinga para o meio e, lamentavelmente, uma família chorando. E hoje a família na porta do fórum aqui de Maringá, pedindo por justiça, pedindo a condenação para que ele pague pelo crime que ele cometeu. Uma arma que ele guardava em casa. O desespero dos vizinhos e dos familiares, isso no dia em que o crime aconteceu e, lamentavelmente, aconteceu ali o fato e as 2 pessoas perderam a vida. A filha morreu na hora, no local, no quintal da residência, que essa jovem, e depois a esposa acabou morrendo na UTI do Hospital Santa Rita, aqui da cidade de Maringá. O caso está acontecendo, o julgamento, e com certeza chama atenção. Vamos ouvir a Ana Carolina Orioli, que falou sobre a situação e o julgamento que está acontecendo no dia de hoje. Vamos ouvir. A gente esperamos que a justiça seja feita, né? Que ele paga por todos os crimes que ele fez, né? Como é que foi para você na época perder 2 pessoas tão queridas, tão próximas assim? Pra mim foi muito difícil, né? Porque é a minha mãe, né? A minha mãe era minha melhor amiga, além de mãe, né? E eu tenho uma filha mais nova que sofre muito com isso ainda, sente muita falta dela. A gente esperamos que ele seja condenado, né? Que ele não saia daqui impune. Já morei com ele e com a minha avó, já presenciei várias brigas deles, discussões, mas nunca chegou ao ponto de bater nela, assim, que eu vi, de bater, assim, espancar, não. Mas já vi bastante agressividade, sim, nos 2. Você imaginava que isso ia acontecer, não? Nunca, nunca. Até porque eu chamava ele de avô, né? Tenho ódio. Pra mim, se eu pudesse colocar
ele num caixão hoje, seria ele hoje, não teria sido ela. Tamanha a dor que você... Sim. Tá aí, ela perdeu a mãe, perdeu a avó, chamava o assassino de vô e agora tá vendo ele ser julgado pelo crime que ele cometeu, matando essas duas pessoas, a mãe e a avó. Caso que realmente chama atenção. Nós vamos continuar acompanhando o julgamento. Qualquer informação a gente traz ao vivo aqui no Balanço Geral e também no nosso Cidade Alerta Maringá. Vamos falar de um outro assunto grave que aconteceu aqui na Cidade Canção. Uma denúncia para a Polícia Civil de uma possibilidade de tortura. Um sujeito que estaria